Oi, eu sou o Rafael e esse é o canal Tal Quântico. Hoje eu vou falar com vocês sobre a minha visão espiritual em relação à política. Após o nosso primeiro turno, né, em relação às eleições, eu ouvi muitas discussões, muitas fake news, muitas notícias sobre esse assunto e depois de alguma reflexão, né, eu acabei sentindo a intenção de gravar esse vídeo. Para as pessoas que já estão acostumadas a entender o mundo espiritual, né, ou estudam, ou né, de alguma forma tentam compreender como funciona o mundo espiritual, a gente sabe que tudo é mental, né, tudo vai da intenção. Existe um consciente coletivo que reflete sobre a nossa realidade, né, e que essa manifestação acontece o tempo todo, né, referente a todas essas questões, né, todas essas nuances, né, pensamento coletivo, intenção de cada pessoa, nível de consciência de cada pessoa. Então aí o que eu quero explicar para vocês é, quando existe uma eleição, né, dentro de uma realidade, que é a nossa realidade material, a nossa realidade da Terra, isso quer dizer o quê? Que nós temos um aglomerado de uma consciência terrestre e que existem inúmeros níveis dentro desta consciência, porém existe uma limitação em alguns níveis, né? Isso aí vai depender de cada padrão de consciência. Então, algumas pessoas conseguem sair desses níveis que são limitados pela Terra, pela visão materialista ou espiritual da Terra. Então, aí a gente está aqui no Brasil e tem essa consciência materialista. Todos os governantes, eles vão ser escolhidos pelo inconsciente coletivo e pelo nível, se tem a visão material, dessa realidade. Então, o que acontece? Essas pessoas são escolhidas pela visão material e só vai pessoas na política de visão material. Então, nós acabamos escolhendo eles numa visão materialista, né? Eu quero colocar um ponto assim, ó. Se você parar e pensar, né, numa visão mais holística sobre um político, a sua intuição vai te dizer que tipo de político ele é, quais são as crenças dele, quais são as visões do mundo dele, qual é o paradigma dele e o que ele está dizendo a verdade ou não. Claro que isso é uma introjeção psíquica, uma intuição que nós precisamos fazer para poder analisar quem são os nossos candidatos. Isso é até interessante porque aí você vai desmistificar quem é quem e aí você talvez possa escolher votar melhor. Porém, voltando a essa questão de que existe essa visão materialista numa consciência mais coletiva, quer dizer, uma grande massa só acredita nessa visão materialista, né? Essas pessoas com o inconsciente elas votam em relação a essa visão. E esses líderes são escolhidos com essa visão. Isso tá tudo bem, tá tudo certo, porque ainda é a visão que se existe. Porém, o que vai acontecer dentro desse processo? Né? Algumas pessoas entram nessa dualidade de querer discutir entre direita e esquerda quem é bom, quem é mal. Mas não é bem assim. Porque o que acontece? Vamos dizer, ou vamos dar um exemplo da nossa última presidência, né? Em qual uma pessoa entrou na presidência, uma pessoa, e aí ela tem ali um nível de consciência que ela vai manifestar em relação ao consciente coletivo que escolheu ela. Então, esse consciente coletivo escolheu ela. Claro que existem outras nuances que nós não vamos elaborar nesse vídeo, mas só para entender. Então, o consciente coletivo, de uma certa parte, permitiu que essa pessoa fosse colocada na presidência. E aí, nós projetamos toda a nossa consciência, né? No geral, tanto o inconsciente como o consciente, mas a consciência total, em cima dessa pessoa. Ela vai agir conforme esse inconsciente coletivo. Tudo que esse inconsciente coletivo expressa, sente, emana, essa pessoa vai fazer. Então, para algumas pessoas, elas vão entender que essa pessoa que está na presidência nos últimos 4 anos foi o que o inconsciente coletivo nosso tem. É isso que acontece, é o que ele expressa lá. Beleza, até aí tudo bem. E aí, dentro desse processo da presidência dele, existem 2 fatores importantes. Como a gente sabe que tudo isso é consciência, tudo isso é mental, e todos os nossos pensamentos e sentimentos vibram uma realidade, expressam uma realidade, vamos dizer que 70% da população expressa o sentimento ou a realidade de que essa pessoa é ruim,
de que ela não presta, de que ela não serve, de que ela não é um falso, um mentiroso, um genocida e tal. Toda essa energia vai para essa pessoa e essa pessoa, se ela não tem nível de consciência, ela vai expressar essa realidade. Ela vai viver isso que todas essas pessoas estão emanando para ela. E tem o outro lado, que é a parte positiva, que está emanando para ele toda a energia boa necessária para que ele cumpra a missão dele. O que isso quer dizer? Que se, num geral, nós tivéssemos consciência de que o nosso pensamento realmente projeta a realidade, nós, como seres humanos, projetaríamos em cima deste político, dessa pessoa que está governando a nossa realidade tridimensional, né, num sistema, né, nesse governo, nesse país, né, essa realidade é a nossa bolha, de certa parte é isso que existe, a nossa bolha aí. E aí nós emanaríamos para ele todas as crenças positivas necessárias para que ele cumprisse a missão dele da forma mais elevada, do melhor para todos, que todos saíssem ganhando. Só que nós temos essa dualidade de achar que, né, com visões materialistas ou espiritualistas, nós ficamos emanando uma energia para essa pessoa. Às vezes vai as duas coisas, às vezes vai mais de um, menos de outro, e aí acontece inúmeras nuances aí, muitas coisas que aí, para um é bom, para o outro é mal, né, tem essa dualidade. Então, o que acontece? Quando nós vamos, então, escolher um presidente, um governador, um prefeito, o ideal, ou pelo menos na visão espiritual, é que nós elevássemos o nosso nível de consciência para que a gente colocasse alguém, ou para que a pessoa que fosse ser colocada lá, ela tivesse o mesmo nível de consciência dessas pessoas, e aí essa pessoa seria colocada lá e ela receberia toda essa benção, toda essa energia positiva para cumprir o melhor papel dela dentro daquele tempo, daquele projeto, para que ela pudesse, né, fazer esse dever da forma mais elevada, com uma consciência mais expandida. E aí não teria essa dualidade entre bem e mal, né? Eu sei que isso é um pouco complexo e abstrato de entender, mas o que eu estou querendo dizer é que a questão é, nós como seres humanos, com o nível de consciência que nós temos ainda hoje, principalmente no Brasil, tem no mundo afora, mas estou querendo, né, colocar aqui no Brasil. Se nós parássemos e elevássemos o nosso nível de consciência para um nível espiritual e começássemos primeiro a limpar o nosso inconsciente coletivo em relação aos políticos, o que é o que a gente pensa sobre político, é o que é manifestado. Então, se eu penso que político é corrupto, só vai ser indicado, só vai ir para a presidência, só vai para o governo, para a política, políticos, pessoas desonestas, ladrões e tal. Então, essa mudança de consciência, primeiro precisa vir do inconsciente, quer dizer, da massa coletiva, né, do povo. O povo trocar a sua vibração em relação às pessoas, aos políticos, à política, ao governo. E assim que é transformada essa consciência, as próximas pessoas que aparecerão para a presidência como candidatos para o mundo, para governar o mundo, de certa parte, eles terão o mesmo nível de consciência que essas pessoas. Assim a gente pode dar um exemplo como no Japão. No Japão existe uma disciplina, existe uma honestidade, existe um caráter que eles seguem lá, que vocês podem ver que é muito diferente do Brasil, porque lá eles não pensam que os políticos deles são desonestos, são ruins, são ladrões. Não, eles têm e até os próprios políticos, que aí vai ser essa ligação. O povo tem uma consciência sobre os políticos diferente, e aí é criado um político diferente. Uma pessoa com uma índole diferente, porque o povo está emanando aquela índole para o político. É meio que uma coisa direcionada. Nós vamos criando nossa realidade em tantos âmbitos que às vezes a gente não para perceber isso. Então o Brasil teria que ter essa mudança de consciência em relação aos políticos para que começasse a ter uma expressão de políticos novos, né? E nem bem nem mal. Então é o povo que se une para direcionar um líder, né? Para direcionar um presidente, um prefeito, um governador. E aí esse povo emanasse essa energia de que ele vai fazer o melhor, vamos abençoá-lo, ele vai conseguir cuidar de nós, né? Nessa questão política que existe ainda nesse governo.
e eles vão ser, então, assim, recebendo essa energia de bênção, de alegria, para poder fazer o melhor dele, né? A diferença no Brasil é isso. Nós criamos inúmeras maldições, que é exatamente o que a gente faz, de jogar em cima da pessoa isso, inúmeras maldições, né, com nossa mente, falando que ele é desonesto, que ele é ladrão, que ele é genocida, que ele é machista, e esquecemos de abençoá-lo para que ele possa fazer o melhor. É porque a gente não tem consciência que a nossa mente, a nossa realidade é criada por nós mesmos. Então, esse fator é muito importante para poder entender como que uma nova política pode ser colocada no mundo, ou num país, numa cidade, é quando o povo muda a sua consciência em relação a isso. A gente muda a nossa consciência em relação à política, a governo, as pessoas que entram nesse governo, o que essas pessoas fazem por nós nesse governo e como nós interagimos com essas pessoas nesse governo. Isso é muito importante. O nosso ato político, eu acho que o mais forte, mais intenso, é abençoar esses políticos para que eles possam receber essa luz e serem direcionados na melhor forma, na forma mais elevada, fazendo o melhor para o povo. Isso é muito difícil por causa da nossa visão materialista e não espiritualista da situação. Espiritualista eu quero dizer exatamente essa força de consciência, essa consciência universal que está permeando tudo e ela se conecta a tudo. O meu pensamento vai até aquela outra pessoa, ou a abençoa ou a amaldiçoa. E esse é um ponto de extremo cuidado, de consciência, para a gente poder criar uma realidade, criar um governo, criar um país de forma mais elevada. Esse vídeo é exatamente para poder explicar isso. Se você parar para pensar, você está amaldiçoando, maldizendo esses políticos, ou você está abençoando para que isso possa mudar? Porque não adianta eu tentar fazer o outro mudar. Dessa forma não vai acontecer. Eu preciso mudar a minha forma de ver lá dentro. E essas gotinhas de amor, de consciência, vão se caindo sobre a humanidade, né? Quanto mais amor eu der à humanidade, mais a humanidade vai despertando. Porque é essa energia que precisa para mover o mundo, a partir de mim. Então eu mudo a minha consciência em relação à política e isso vai começar a ser emanado para todo o planeta. E aí muitas coisas vão mudando. Então, esse era o vídeo que eu gostaria de deixar para você, essa reflexão sobre a visão política do mundo espiritual, que é muito necessário a gente fazer se daqui para frente a gente quer ter uma nova política, ou pelo menos uma forma de governança diferente. Nós, como seres humanos, como povo, né, como consciência da Terra, precisamos mudar nossa forma de pensar sobre essas pessoas, porque eles estão aqui e está interagindo tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos tomar responsabilidade, decisão sobre como nós vamos pensar sobre essas pessoas. E se em determinado momento essas pessoas fizerem alguma coisa que não nos agrada, nós precisamos acolher essa informação e transmutá-la, né? Essas situações que aparecem conflitantes são exatamente para a gente rever os nossos conceitos e ver se a gente não está expressando internamente essas situações. Então eu deixo esse vídeo para você pensar sobre isso, para poder fazer essa troca de consciência sobre as pessoas, sobre os políticos, e quem sabe se esse tipo de energia inconsciente virar uma consciência e a gente trouxer para o nosso mundo uma visão mais holística, mais espiritual, mais amorosa e intencionada, abençoada para essas pessoas, elas também vão ter a chance de receber essa luz, essa bênção, e talvez um dia, com paciência, elas mudarem essa consciência dela. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, segue o nosso canal, ressoa o sininho aí para a gente poder conversar mais sobre isso, e deixa seu comentário aí para eu saber o que você pensa sobre isso, ou se você já pensou sobre isso, se você nunca pensou, para a gente poder conversar e criar novos conteúdos para vocês. Meu nome é Rafael, esse é o Tal Quântico. Um grande beijo para vocês.